Olá, olá, gente. Eu sou a Aline Rossi, vocês já me conhecem provavelmente, sou do blog Feminismo com Classe, também participo aqui da QG Feminista. E hoje vou convidar, nós vamos receber aqui a Vanessa Daniele, do Instagram Barbaridade Nerd. Nós vamos falar hoje sobre feminismo, pornografia, misoginia, entre outros tópicos. A Vanessa vai se apresentar para vocês, vou deixar isso para ela, ok? E eu só queria então abrir o debate com uma citação de uma jurista e uma autora feminista radical conhecida pelo seu ativismo anti-pornografia, que algumas de vocês já devem conhecer aqui da QG Feminista ou do Feminismo com Classe, que é a Catherine McKinnon, que diz o seguinte: a pornografia sexualiza violações, assédio sexual, prostituição e abuso infantil. Com isso, celebra, promove, autoriza e legitima. De um modo mais geral, erotiza dominância e submissão, que é a dinâmica comum a todas elas. Faz da hierarquia sexy e chama isso de a verdade sobre sexo, ou apenas um espelho da realidade. Se uma mulher é subordinada, por que deveria importar se o trabalho tem outro valor? E com essa citação, vou convidar então a Vanessa Daniele para falar com a gente nesse debate. Vamos acompanhá-la, vem ela. Hello, oi, oi, tudo bom? Alô, e aí? Tá bem? E tu? Tá bem? Tô bem. O áudio tá indo aí? O áudio? Tá muito Tô me bom. escutando bem? Eu sou Vanessa Daniele, das redes Barbaridade Nerd. Eu tenho 32 anos, hoje eu sou formada em marketing, trabalhei na indústria do sexo por um tempo. E hoje eu tento usar as minhas redes, o pouco que eu tenho de voz, para tentar conscientizar a futura geração, as novas meninas, pessoal aí, para que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi, que me levaram a coisas horríveis, como arrependimento, tentativa de suicídio, problemas mentais, muitos tratamentos psiquiátricos, psicológicos, terapeutas. Então, essa é a intenção, passar a mensagem para frente. Maravilha. Obrigada, Vanessa, por aceitar o nosso convite. Enquanto militantes, nós na QG Feminista somos todas militantes, né, do movimento feminista, e a gente ficou, quando conhecemos, né, que tinha uma mulher brasileira, né, porque tem um peso a gente ser do Brasil e falar de indústria pornográfica, né, tinha uma mulher brasileira denunciando amplamente para todo lado os abusos da indústria. Enfim, a gente ficou impressionada e ficou empolgada, tipo o movimento Me Too, não é? Então, quando uma mulher fala, a gente sabe que isso provoca ondas de denúncia. E a É gente sabe que muitas mulheres difícil. não falam. É difícil porque as meninas não falam, porque eu aprendi isso só depois, né? Quando eu saí da indústria do sexo, eu nem sabia o que a palavra patriarcado significava patriarcal, patriarcado, misoginia, o próprio machismo. Eu tive que Uhum. pesquisar no Google porque eu via a galera comentando uma coisa no Twitter, no Facebook, e aí eu precisava saber, então eu fui atrás. Eu nem sabia o que era feminismo. Então, eu ainda não sei a vertente, qual que é a minha vertente. Eu sei que existe o viés, vertentes. Então, meio que eu ainda estou estudando. Só que ao mesmo tempo que eu vou estudando, é bom conversar com outras pessoas. Por quê? Porque daí eu aprendo mais. Eu vou tirando minhas dúvidas, por exemplo. Tem muita gente que me critica e fala um monte de coisa. E aí, às vezes, quando eu me declarei feminista a primeira vez, foi no ano passado, no meu canal, que eu fiz um vídeo falando meu nome verdadeiro, que meu nome não era Bárbara, e sim Vanessa, e Vanessa Daniele. E aí eu falei que os movimentos e as causas que eu sou a favor, incluindo falei do feminismo, só que eu não sabia que essa palavra incomodava tanta gente. Pois é. Meu Deus, como incomoda! Sei lá, é como se você falasse, não sei, chocolate é uma coisa ruim, não sei, eu não sei nem o que comparar.
Eu não sei, mas olha, foi duro. Aí começaram a surgir questões que os caras me questionavam. Por que você acha que ainda tem que ter o feminismo? E em vez de querer responder isso pro cara, eu quis responder para mim. É verdade. Por que ainda tem que ter? Aí eu comecei a ir atrás de respostas para mim, não pro cara, porque o cara eles sempre vão falar essas coisas. Claro. E outras coisas que os caras falavam de salário, disso, aquilo. E aí eu comecei a anotar tudo, e aí comecei a ir atrás de respostas. E foi então que eu comecei a entender abuso, estupros e coisas que me levaram a fazer uma coisa que eu jamais imaginei fazer, que eu faço hoje em dia, que é levantar um pouco a minha voz. Porque eu tenho 1,5 m e 40 quilos. E assim, eu não sei brigar. Então, eu sei sair correndo, né? Então, é a minha especialidade, sair correndo. E me esconder muito bem. Então, eu sempre fui silenciada, sempre sofri bullying. Então, né? Meu primeiro abuso foi aos 5 anos e sempre fui silenciada. Estupro, eu perdi aos 15, fui silenciada. Aí veio um parente, continuou, fui silenciada. Aí quando eu fui contar para os meus parentes sobre isso, fui silenciada. Tudo eu fui silenciada. E aí agora eu tento falar, conscientizar a galera, só que eu tenho um pouco mais de experiência, acho que a minha idade, né? Passei dos 30, então eu não tô nem aí. O povo fala, fica quieta, para de ficar falando essas coisas, para de ficar falando pro povo sobre abuso, sobre pedofilia, tipo, como se quisesse dizer assim, para de falar isso, senão a gente não vai poder continuar abusando, senão a gente não vai poder continuar Sim, fazendo pedofilia. muito importante. Parece que eles estão olhando por cima do ombro, não é? Tipo, uma hora chega em mim. Por que você está falando dessas coisas? De fato, isso incomoda Entendeu? muito. Parece que a carapuça serve. Claro, Às vezes eu tenho essa sensação. Tipo, esse cara comentou. Por que esse cara comentou isso? O que ele sim. tá falando? Que é para limpar a própria Sei. barra, na verdade. A gente aprende muito. Eu achei interessante você falar isso, mas porque o movimento feminista, as autoras feministas, especialmente aquelas que criticavam muito a pornografia e a prostituição como indústrias que assentam em cima do abuso de mulheres, elas apontavam sempre, e agora tem estudos científicos que comprovam que a gente tem falado por décadas, por experiência, né, por saber empírico, que muitas mulheres que entram tanto na prostituição quanto na pornografia sofreram abuso antes. E também não é chocante, porque o abuso é quase a realidade de quase todas as mulheres. Eu também sofri meu primeiro abuso aos 5. Então é onde, elas diziam, né, é onde você aprende a valorizar teu corpo através do sexo. E quando você começa a falar isso, aí os homens não querem escutar. Quando você fala, é por igualdade de gênero? Ok. Você quer igualdade de direitos? Ok. Você quer acabar com estupro, com abuso? Não venha odiar homens aqui do meu lado. Não é? É muito Igual curioso. o cara comentou sobre eu estar saindo em matérias falando do assunto. Ai, é muita vitimização. Aí eu peguei e falei para ele, se eu tivesse com a bunda reganhada na matéria, aí não era vitimização, né? Aí tava tudo bem para você, né? Mas como eu tô jogando a merda no ventilador, aí é vitimização. Aham, Exato. sei, entendi. E depois tem outra coisa que existe também, mesmo entre mulheres, existe um tabu com a palavra vítima. E, na verdade, ser vítima e se vitimizar é diferente, porque não são as mulheres que se vitimizam, né? Especialmente quando a gente fala de abuso sexual, são as mulheres que são vitimadas. E quando a gente fala sobre isso, eles entendem o falar sobre estupro, falar sobre abuso, como você está se vitimizando, porque na verdade a gente está jogando a culpa para quem deveria receber a culpa, que é quem agride sexualmente, quem agride, quem comete o Que é crime, não onde a é? sociedade passa a mão na cabeça, né? Exato. É um crime invisível, é como se a mulher sofre, mas ninguém pratica, não é? Muito interessante. É, eu comecei, inclusive, da sua pergunta, da primeira, né? Por que eu decidi me pronunciar? Foi um dos motivos. Foi o que eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber tudo sobre toda essa parte. Sociedade, o mundo é misógino e a sociedade é patriarcal. A mulher, ela ganhou o direito de estudar em 1827. Então, de 1500 até essa data, ela ficou 327 anos sem poder estudar. E isso era incluindo
não incluía a cor, raça, tipo, era só gênero. Não era se era rica, se era pobre, Índia, nada, assim. Não, mulher não podia estudar. E quando algumas podiam, que era privilégio, um privilégio assim muito grande, eu li um artigo sobre isso, de que quando elas faziam uma invenção, uma descoberta muito assim, meu Deus, era uma vergonha na sociedade colocar o nome dela como a descoberta. Tinha que colocar o nome de um homem. Pega um cara aqui qualquer que estava aqui junto com ela pesquisando e aí põe o nome dele como o criador. Porque se colocar o nome da mulher, nossa senhora. Sim. E aí eu comecei a estudar essas coisas. E foi chegando nos abusos, essa coisa de... também do feminismo, de falar, mas por que precisa do feminismo? Aí, tá, mas vamos parar para pensar. A gente tem o Brasil, a gente tem a América, o Canadá, a gente tem toda essa parte aqui do planeta, né? E o Oriente Médio? Já parou para pensar na Malala, que levou 8 tiros na cara porque ela queria estudar? E também na menina que foi decapitada pelo próprio pai, porque ela queria viver um romance com um rapaz? E no tanto de mulheres que são tratadas que, assim, o objeto é tratado melhor do que elas. Então, o feminismo não é para o continente americano, é para o mundo todo, incluindo até para as mulheres que conseguiram virar astronautas e estão orbitando ainda em alguma estação espacial. É para o planeta Terra e não só para o continente americano. A gente tem que pensar também em outras áreas do planeta nossa, que precisam muito mais do feminismo do que a gente que está aí na luta para manter os direitos que a gente conquistou. Olha lá. Sim, e na verdade o que a gente fala muito é que, por exemplo, muitas vezes quando nós falamos, né, sobre lutar por direitos, sobre falar das mulheres serem vistas como menos que humanas, né, porque estão tão acostumados, é tão naturalizado mercantilizarem nossos corpos, a gente é tão objeto que a gente pode ser comprada, a gente pode ser vendida, não é? É naturalizado o nosso abuso. Então sempre tem alguém, sempre tem um homem, quase sempre um homem, mas não só, que levanta e fala, porque vocês não fazem nada pelo Oriente Médio, tem mulheres lá. E eu penso, na verdade, o fato de haver lugares em que estão pior mostra que a gente é atacada como um grupo, que isso está universalizado de tal forma, né? A dominação masculina sobre as mulheres está de tal forma espalhada que a gente nem precisa ir muito longe. Se olhar os dados de estupro no Brasil, de assédio, no Brasil tem 12 estupros por hora, 600 agressões contra mulheres por hora. Isso é uma guerra contra mulheres. A gente não precisa ir lá para o Oriente Médio procurar problemas para esconder o nosso. Né? Isso mostra que as mulheres, o fato de haver lá, mostra que nós somos objetificadas e agredidas no mundo todo, na verdade. É o planeta inteiro, o planeta todo precisa. Eu comecei, minha cabeça foi assim, sabe? Eu comecei a estudar. Isso. Então você começou a perceber quando você começou a ler sobre feminismo ou foi depois? Ou você teve contato com feminismo depois? Na verdade, primeiro foi que eu me percebi com 27 anos, eu percebi que o que eu sofri aos 5 foi abuso, que os estupros que foram chamados de relacionamento foram estupros, foi estupro e tudo mais, e eu percebi que eu não teria, assim, como é que é? Eu percebi assim que eu não precisaria ter passado por tudo aquilo que eu passei. Não precisaria ter... Eu poderia ter sido outra pessoa. Eu poderia ter sido. E naquela altura da minha vida, com 27, eu estava numa situação que eu não desejo para ninguém. É uma situação assim. Você não tem perspectiva de vida mais, nenhuma. A sua preocupação é a seguinte: como é que eu vou morrer deixando os meus órgãos para ajudar outras pessoas? E qual é a forma que eu vou fazer cremação? Eu decidi cremação, porque daí a minha mãe joga cinzas e já era. Não vai ter tanto trabalho assim. Vamos ver quanto custa.
Deixa eu ver, e aí, qual é a forma que eu vou morrer? Vou deixar cartas, minhas coisas, eu vou doar tudo. Eu tava nessa situação quando eu abandonei a indústria. Só que ainda assim, sempre tem uma parte dentro da gente que não quer desistir, né? Que fica ali lutando. E aí eu havia decidido tentar ser youtuber. Porque eu achava que ser youtuber era sucesso. Nossa, que eu ia ficar rica, milionária, famosa. Que eu ia virar a Felipa Neta. Aí eu peguei, resolvi investir nisso, usando os meus gostos pessoais, que é o meu gosto é mais geek, uma coisa de games, de coisas de super-herói, que eu amo, Marvel. Então eu resolvi tentar isso, mas era o plano A. Era o plano A e o plano B era simplesmente ir embora, morrer. Acontece que nessa caminhada, depois que eu fiz que eu saí da indústria e entrei para o YouTube, que eu comecei no YouTube devagarinho ali, tava ali conhecendo a galera, indo em eventos, porque você vai em eventos para você poder fazer filmagens com outros YouTubers, faz contatos, collab, e aí você põe no canal lá para ganhar views. E aí foi quando eu conheci o meu marido. E aí eu nem imaginava que isso fosse acontecer, porque na minha cabeça, nunca passou na minha cabeça que eu iria me relacionar com alguém. Porque o parente que me estuprou, ele sempre colocou isso na minha cabeça, de que jamais um homem assumiria alguma coisa comigo. Jamais. Assim, você só serve para sexo, para mais nada. E além de tudo, você é burra porque você dá de graça. Você tem que cobrar. Então ele sempre fazia isso, sempre, ó, sempre falava isso, sempre. Então ele sempre falava, vão te usar, mas na hora de casar, sabe com quem vão casar? Com uma santinha, com uma virgem, uma mais bonita, uma mais nova, uma melhor que você. Tipo, você só serve para sexo. Era isso que ele fazia. E aí ficou na minha cabeça isso. Ficou, ó, até eu me livrar disso. E aí, então, eu não imaginava. E acabou que o meu relacionamento deu certo e eu comecei a ter uma outra perspectiva. Comecei um tratamento psiquiátrico, psicológico, com terapeuta, uma terapeuta. E aí eu comecei a estudar, ir para a faculdade, mas infelizmente os traumas do passado vieram, né? Foram muitos traumas e eu hoje em dia venho lidando com cada um deles porque é como você sair de uma realidade e ir para outra. Você sai de uma realidade ali onde você é um cadáver praticamente, você tipo assim é um zumbi. Você tá ali só virando litros de Rivotril e aí, de repente, você tá numa realidade que você tá pegando ônibus para ir pra agência de publicidade fazer estágio, e depois do estágio você vai pra faculdade, e da faculdade você chega pra em casa e você tem seu marido, e aí você vai assistir uma série, e aí você vai gravar um negócio pro YouTube. É muito normal? Nossa, tipo, é como se você tivesse. É como se você ganhasse uma vida. É como se alguém chegasse e te desse uma vida. Falasse assim, tó, te dou Eu uma acho vida. Teve um vídeo que você comentou isso, eu achei muito forte, vou entrar por essa pergunta então. Quando você diz que não só pensava, ou seja, o máximo de plano que faz é morrer, né? Tipo, não existe outra realidade. Tem um vídeo que você fala isso, né? Que você diz que não tinha uma perspectiva, não imaginava que podia ser outra coisa, não achava que dava para ser, que isso era coisa de gente rica. E Eu sempre tive esse problema com falar de pessoas. Eu não posso, eu tenho que ver isso com a minha terapeuta, porque minha mãe, ela sempre foi faxineira. E ela limpava a casa de gente rica, e eu chegava da escola e ia para lá, e ela me dava flanela para me distrair, enquanto a filha da empregada da patrona chegava para eu brincar
para poder distrair, para ela poder ficar em paz. Então, eu sempre fui filha de empregada. Então, eu tinha um pouco dessa coisa, sabe, dentro de mim de não gostar, não é que não gosto de gente Olha, privilegiada, aqui gente quem rica, gosta, fica à vontade. mas Porque, é na porque eu verdade, não tem como ignorar, não é? Não tem como ignorar que a maioria das mulheres que estão lá, na verdade, não são mulheres ricas. É que eu Não. passei por situações do tipo, vou dar um exemplo. Uma vez a minha mãe estava fazendo comida lá, lavando louça, alguma coisa do tipo. Eu estava brincando com a menininha lá, que era filha da patroa, e aí a patroa chegou com um lanche de McDonald's. E aí ela deu o lanche para a menina. E a minha mãe colocou eu para sentar de um lado e a mesa era grande e a menina sentou do outro. E aí a menina comia o lanche e ela olhava para mim e comia o lanche. Ela olhava para mim e comia o lanche. Tipo assim, e eu sentadinha ali quieta, olhando para ela de cantinho assim, olhando ela comendo McDonald's assim, porque eu queria um pedaço, eu queria Hum, comer também. E eu nunca esqueço da sensação de tipo, não sou igual, não é? sabe, dela não me oferecer, dela tipo olhar pra mim com aquele olhar assim, eu tenho um lanche, você não tem. Mas, Entendeu? Então isso ficou muito marcado assim como, ai, pessoas ricas, pessoas mas isso é privilegiadas. importante, porque, na verdade, da teoria feminista, a gente fala, na verdade, que a prostituição, ela não é só uma consequência da pobreza, mas a pobreza também é uma. A prostituição, digo isso, como já tinha te explicado, e talvez a gente discorde aqui, não sei, vamos ver isso depois, acho que é um ponto para a gente aprofundar. Quando eu falo prostituição, eu falo em sistemas, não é? E quando eu penso sistema, eu penso a pornografia incluída, a diferença é que ela tem uma câmera. Na verdade, a pobreza não só é necessária para pôr a mulher lá, porque mas a prostituição é necessária, esse tipo, né, prostituição, pornografia é necessária para manter as mulheres pobres, porque mulheres que não estão pobres, mulheres que têm condições financeiras, podem fazer Jamais escolhas. escolherão isso. E uma dessas escolhas era não entrar aí, era não estar com homens. E isso Eu é tenho esse mexer na base da pensamento sociedade. agora. Agora eu tenho esse pensamento. Agora eu penso que a diferença entre a pornografia e a prostituição é nenhuma. É prostituição, a pornografia. Uhum. E eu também penso que se uma mulher tiver as mesmas condições iguais a mesma criação também, viu, de homem para mulher, porque a mulher é criada para casar, encontrar um homem rico e casar, Uhum. ser mãe e cuidar da casa. Por que ela não pode ser a mulher rica? Exato. Por que ela não é criada para ser a mulher rica? Por que ela não é criada para adquirir a propriedade, adquirir o dinheiro dela, ser independente? E Porque não é se só ela ser tiver criada, não isso, é? A nível de leis, também, às vezes, as mulheres são proibidas de ter isso. Em muitos países, elas ainda são. aí ela o quê? Se torna vulnerável e quem se aproveita? Não precisamos dizer. Porque a gente já sabe a resposta. É isso. Olha, agora que você falou nisso, pronto, a gente iria entrar aí de alguma forma, mas você já jogou o doce na mesa, que não é? A pornografia e a prostituição estão ligados. E pegando em tudo que você já falou, muitas pessoas colocam, claro, todo mundo, especialmente mulheres feministas, tem propostas para, ou seja, não dá para a gente ignorar, isso é a base do abuso de mulheres, né? Isso é uma situação de muita desigualdade. A gente não pode ignorar que existe um contingente enorme de mulheres na pornografia e na prostituição. Então, o que a gente faz enquanto sociedade? E alguns setores, não só do feminismo, mas de outros também, não é, de outros movimentos, defendem, então, que dentro da pornografia e da prostituição, o problema não é a mulher fazer pornografia ou estar na prostituição. O problema é que elas têm falta de direitos laborais, o problema é que elas precisam, né, ter direitos de descontar imposto e de regular a indústria, então. Considerando o que você falou sobre, não é, isso ser tantas mulheres chegarem ali vinda de uma experiência de abuso sexual e todo o abuso que acontece lá no meio, você acha que isso faz sentido, que aquilo pode ser visto como um trabalho ou que isso pode apagar Você os quer dizer direitos das... assim, de laboriais e imposto, quer dizer, deixar os homens mais ricos do que eles já são? Pois. É É isso, é isso? que no fim quem ganha são eles, não Ainda, é? ainda por cima, ainda tem que deixar eles mais ricos? É isso.
Tá respondida. Tá respondido. Tá respondido. Aliás, agora lembrei aqui que muita gente tem a ideia de que muitas mulheres entram na pornografia porque é dinheiro fácil. Eu nem vou falar do fácil, porque é tão ridículo que não vale a pena responder essa porcaria. É mesmo retórica de homem, né? Que é dinheiro fácil porque elas ganham muito dinheiro em pouco É tempo. Você mentira? acha que isso condiz com a realidade ou quem ganha dinheiro são outras pessoas? Quem é que ganha dinheiro na pornografia? O que você diz disso? É sempre quem produz. É sempre quem produz que ganha dinheiro. Inclusive, eu estava pesquisando como que os produtores estão fazendo para lucrarem hoje, que não tem mais o VHS. Eles estão lucrando, sabe como é que funciona o YouTube? Você upa o vídeo lá e o Google ele faz o quê? O AdSense. A cada clique, visualização, você ganha uma monetização. Uhum, Então, o que acontece? No Xvideos é a mesma coisa. Então, você cria um canal no Xvideos, você grava suas pornografias lá, você sobe, upa lá e você ganha monetização. E é em dólar. E é muito dinheiro. E isso não está no contrato das garotas, nem quando elas, por exemplo, eu gravava na época, isso uhum. nem existia ainda. Mas tem vídeo meu lá que o produtor está ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí tem menina que está desistindo de trabalhar com produtor e está trabalhando sozinha. Ela está gravando os vídeos dela, amador, para upar lá como se ela fosse uma youtuber. Para ela ganhar. Uhum. Porque daí ela vai ganhar mais. E se ela quiser Sim. tirar, não tem contrato, é só ela tirar. Sim, na verdade até, e é uma comparação quase desonesta, porque a gente parte de planos de fundo diferentes, de origem econômica diferente. Estava lembrando da Mia Khalifa falando, por exemplo, todo mundo, ela veio de um contexto privilegiado, não é? Teve 3 meses na indústria, ganhou tipo 12 ou 20 mil dólares, uma coisa assim. Só que os vídeos dela geram muito dinheiro. E quem É está ficando com esse monetização. direito de imagem eterno sobre a mulher, não é? E até que ponto quem assiste aquilo tá vendo um filme ou tá revivendo o abuso sexual de uma mulher, não é? Se a mulher se sente violada, se sente estuprada, tem empresas lucrando com o abuso de uma mulher. É Com uma coisa. todas. Eu acho que com todas. Tem não sei, uma pesquisa que diz que os vídeos mais consumidos no Pornhub, acho que foi o próprio Pornhub que falou isso, mas tem que pesquisar para ver depois a fonte, que diz que os vídeos mais consumidos são de trans. Só que eu acredito que jamais que sites como o Pornhub ou Xvideos vão divulgar os vídeos mais assistidos, porque a gente sabe muito bem que tem pedofilia, que tem fetiches, que tem coisas muito piores, assim, e eles não vão colocar lá que os vídeos mais assistidos são isso. Eles vão colocar alguma coisa assim para tipo uma cortina de fumaça, para colocar que para eles, Sim, entendeu? na verdade Agora, peraí, existem dados sobre isso, né? De que a pornografia infantil, ou a pornografia teen, né, adolescente, que na verdade é infantil na mesma, não são pessoas que têm idade para consentir sequer, é o nicho da pornografia que mais cresce. Aliás, você falou disso acho que foi da GNT, não sei, sobre a ligação da pornografia com a pedofilia, deles procurarem mulheres que, apesar de serem maiores de idade, parecem adolescentes. Que você teve de experiência com isso no set? Qual é a sua visão sobre isso agora? sim, por ter cara de mais nova, né? Eu tenho 32, mas eu sempre tive corpo e cara de 12 anos. Então, sempre nunca me levam a sério. É muito difícil. Entendo. Em todo setor da minha vida, sempre querem abusar de mim, porque, essa daí é fácil, tem cara de bobinha. E eu sempre tive muita dificuldade de me impor, então por isso que correr era sempre a melhor opção. Assim, dá uma de louca, né? Sair correndo. Quando a pessoa olha pra trás, cadê ela? Aí já foi, já subiu, voou. Então, meio que tinha muitas cenas que os produtores gostavam dessa vestimenta, de usar dessa fantasia para colocar, né?
Então, eu não fiz muitas coisas nesse sentido, mas eu acredito que a galera que acompanha mesmo, que assiste, que quer assistir uma coisa nessa linha, vai atrás de coisas bem reais. Eu tô dizendo porque eu tô acompanhando todos os grupos, né? E tinha um grupo no Facebook que é esses grupos secretos, sabe? E aí a galera tava denunciando e eu entrei nesse grupo secreto para ver o que que tinha. Porque eu tenho estômago para ver. E Pois. aí eu vi uma cena de um velho em cima de uma criança de 2 anos. Uma Ah, criança de chuquinha. E aí a galera tudo ali. Ah, nossa, que da hora! Tipo, porque era um grupo para isso. E não era só disso, era de coisas do tipo assim. Caras escrevendo, ai, que vontade de estuprar uma mulher hoje. E aí esse grupo está no Facebook. E aí o que acontece? A galera acha, né? Expõe nos grupos contra, aí a galera contra vai lá, exclui, aí o que que faz? Cria outro, deixa escondido. Nunca deixa de existir. Tá sempre lá. Tá sempre, alguém tá sempre colocando esses conteúdos. claro. Não, E se tem não for também, nada? foi denunciado também no Twitter. Como faz para colocar vídeo pornô dentro do YouTube? Aí a galera foi lá, fez toda uma busca e passou para o YouTube. Aí o YouTube fez a remoção dos vídeos, mas ainda deve ter mais um monte lá. E é como você disse, né? Na verdade, as empresas fazem onde. Empresas, né, grandes corporações, não mulheres, fazem um dinheiro danado com isso, seja o YouTube, porque esses vídeos massificam, então eles entregam publicidade a rodo em cima, não é? E ganham muito. Então, quem ganha não é só quem explora, não é só o produtor de pornografia, mas na verdade isso gera dinheiro para um sem fim de plataformas, do Google ao Twitter, ao YouTube, mesmo que eles digam que sejam contra os padrões. Olha, É, eu vou ah, pegar nisso e mundo misógino, sociedade patriarcal. Quem lucra? homens, mas, e capitalista ainda por cima. E já que você falou disso, muita gente, vou pegar aqui nessa questão que muita gente fala da pornografia como se fosse um entretenimento, né? É vista assim, é por isso que ela é protegida, porque ela é vista como um entretenimento, como a liberdade de expressão. Você não pode fazer nada sobre a pornografia, porque você está indo contra a liberdade de expressão. E é uma forma de arte, é uma fantasia. É como se ela é uma coisa que não aconteceu, não é? Ela não acontece, como se fosse um desenho. E aí você estava falando dessa questão, por exemplo, da pedofilia, ou de vídeos que simulam pedofilia, e depois que Uhum. isso gera grupos que consomem isso. O que você acha dessa ideia da pornografia ser uma fantasia, ser uma arte, um entretenimento, sendo você uma pessoa real que teve lá, não é? Que, não um desenho 3D. Essa seria a pergunta sobre os corpos ou seria sobre a que preço? Como Eu não você sei achar melhor duas. responder. Porque, assim, a fantasia. Seria, Assim, seria sobre fantasia, a fantasia sobre corpos. Acho que sim, se encaixa melhor. sim, pois. Eu não gosto porque eu acho a pornografia muito racista. Eu acho que a pornografia ela promove o racismo com esse negócio de cor da pepeca. Eu acho que de idade, de padronizar os corpos. Acho que é racista, sim. E isso reflete na autoestima de homens e mulheres, deixa homens e mulheres com baixa autoestima em seus corpos, principalmente em crianças e adolescentes que assistem aquilo e acham que tem que. Eu, quando assistia, quando meu ex-namorado lá, meu primeiro ex-namorado que queria que eu assistisse com ele, ele sempre via aquilo lá e achava que a mulher perfeita era aquilo lá. Então, na minha cabeça, na minha concepção, eu cresci que eu tinha que ser um mulherão. Que, nossa, que merda que eu nasci pequena. Eu tenho que fazer academia, eu tenho que tomar bomba, eu tenho que pôr silicone, eu tenho que ter o cabelo na cintura, eu tenho que ser loira, loira, é, sabe? Tudo que é fora do padrão do que eu realmente sou, que é cabelo colorido, né? Que as roupas que eu uso, minhas tatuagens e tudo mais. E eu acho que é gordofóbico também, o pornô. Tem toda essa questão aí de refletir nisso. E a galera não pensa nisso.
porque é o que vende. É o que vende. O pornô, ele não traz a representatividade. Ele não traz representatividade. Ele, além de prejudicar tudo isso, trazer todos esses problemas, ele ainda não traz a representatividade. Porque se pelo menos trouxesse uma representatividade, ainda dava pra gente poder falar, olha, traz representatividade, mas não traz. Mas aí eu até discordo de você, porque é justamente nas indústrias em que as mulheres são super representadas. E aí não seria, por exemplo, um avanço para mulheres se ele pudesse explorar sexualmente uma maior diversidade de mulheres, na verdade, não é? Ele Não, explora alguns corpos. algumas produtoras tentam fazer dessa forma, tentam fazer da forma que eu falei, trazer mais representatividade para que mulheres assistam e se sintam representadas. Ah, nossa, meu corpo parece com a da atriz, ou o cara se sinta representado. Mas, como eu disse, eu ainda estou em treinamento, eu sou uma guerreira em treinamento. Ainda estou aprendendo ainda. Eu quero muito, assim, entender melhor, sabe? Poder entrar melhor na questão. Assim, eu já estive lá e eu sei como é que o pornô trabalha nesse quesito de corpos e de representatividade e tudo mais. Não é legal. Não é legal. Eu Eu não ia, gosto. eu ia te fazer uma pergunta sobre se existia de fato essa linha que dividia o que era pornografia como fantasia, não é? Que não é, são pessoas reais lá no fundo, e o que era a pornografia aqui fora, ou seja, o abuso da pornografia fica lá dentro, mas aquilo que você já comentou sobre trazer para o seu relacionamento, impactar a forma que as mulheres se veem, não é? Os corpos, que as crianças aprendem sobre o que é sexo, e que é extremamente violento, não é? É. Meio que responde isso. Aliás, a parte da violência é muito pesada, não é? A pornografia, de certa forma, não E ensina sexo, aí ensina violência. desencadeia o que a criança e o adolescente aprende, desencadeia outras coisas. Desencadeia o machismo e a misoginia e relacionamentos abusivos. Porque daí o cara quer fazer aquelas coisas e a menina ainda nem sabe o que tá acontecendo. E ela tá Hum. ali, só ali. Ela tá ali, é o primeiro namorado, é o primeiro relacionamento. E aí, às vezes, aconteceu comigo. Você tem que fazer anal, você tem que fazer o oral desse jeito, você tem que fazer o que a menina ali no filme tá fazendo. Porque se você não fizer, você não vai me ter, sabe? Então é meio que tipo isso é horrível, isso é horrível. Entendeu? Então eu passei por isso quando eu era nova, quando eu era jovem. Você ter que. Eu acredito que pornô são feitos por homens, para servir de manual de como as mulheres devem servi-los. Ponto. Perfeito. Perfeito. Sim. É O isso. pornô, o pornô basicamente ele cria uma ideia que vai para a sociedade, porque hoje ele é super consumido, não é uma coisa, não é uma fita escondida embaixo da cama do pai, que os meninos juntam e vão pegar ali naquela, tentar a sorte de conseguir pegar para assistir escondido. Na verdade, ele é super acessível, tá em todo lado, inclusive em Tá na plataformas palma fora da do. mão, literalmente. Exato. E Na palma aí da mão, e literalmente. eles dizem basicamente o que é uma mulher, né? Eles criam a imagem do que é uma mulher na cabeça de um homem, para que a mulher Fantasia, né? serve, o que a mulher faz. Então a gente pode dizer que pornô impacta, então, não só as mulheres que estão dentro dele, né, com um abuso direto, mas impactam abusos diretos nas mulheres fora deles e a forma como as mulheres se veem e o status dela na sociedade, não é? Você concorda com isso? Que... Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo com isso e tudo porque cria na cabeça, ele cria uma fantasia. Eu quando saí, muitos caras falam coisas ainda para mim do tipo, assim, como se ele fala assim, nossa, você gostava de fazer. Ele afirma para mim que eu gostava de fazer.
Quem sabe se eu gostava ou não sou eu, porque quem tava lá sou eu e não ele, mas na cabeça dele ele fantasiou isso. Ele Sim, fantasiou isso na cabeça dele. E a minha resposta é: eu tentei suicídio. Você acha que isso é gostar? O pronto. cara, "Oh, eu acho." E Ele tem que justificar a culpa de alguma forma, não é? ele tem que justificar para a consciência dele ficar limpa, É para ele isso, proteger o pornozinho dele. exato. E uma coisa, aliás, você falou nisso, no quadro que você participou da GNT, o Mude a Minha Ideia, eu adorei uma resposta que você deu, quando o pessoal começou a tentar te convencer do contrário, de que, ai, não, mas tem o ponto positivo, né? A gente ouve isso o tempo inteiro, tem coisa boa na pornografia, por exemplo, apimenta a relação, libera a criatividade, eu me sinto melhor. E você falou, tá, mas ao custo de quê? Porque eu tava lá, eu era a pessoa sendo abusada para você liberar sua criatividade. Eu falei, mas a que preço? Exato, Mas é isso. eu suspense. Né? Além disso, né, do fato que eu falei para ela, pô, eu que tava lá pagando preço, né? Eu que tava lá sangrando, eu que tava lá literalmente me ferrando ali. Além disso, é o que eu falei do manual, né? Que são para as mulheres. Então, quer dizer, o cara fala assim para a mulher dele: vamos apimentar nossa relação, vamos vamos fazer coisas diferentes. Ou então, eu gostaria de fazer uma coisa diferente que eu acho que tem num filme. Ou vamos procurar alguma coisa no filme para a gente poder fazer alguma coisa diferente. Tudo isso é um manual para quem fazer coisa diferente, para quem se beneficiar, para quem se sair bem nessa. É sempre o homem. É incrível, porque é uma mulher sendo filmada fazendo uma coisa que ela não gosta, para outra mulher ser obrigada a fazer uma coisa que ela não gosta, para um homem sentir prazer. Não é? Então, é por isso que eu sei que você não é feminista radical, você não se declara assim, você já sabe que é o É nosso porque eu caso. ainda não sei. Sim, eu te espero Eu aqui, o não feminismo sei radical está de braços abertos para você. Mas a gente vê isso, ou seja, o fato de que o prazer de um é o abuso do outro, especialmente quando a gente pensa libertação das mulheres, não igualdade de gênero, né, não ser igual aos homens num sistema opressor, a gente pensa que a pornografia nunca pode ser vista nem a pornografia e a prostituição nunca pode ser vista nem como um trabalho e nem ser regulada como um mercado por liberdade de expressão, justamente porque a gente vê as mulheres como um grupo. E se tem um grupo de mulheres que tem que ser sacrificado para algumas terem um prazer momentâneo com aquilo, isso na verdade rebaixa o status de todas nós e não de algumas. Sabe, é uma Ah, relação eu dialética de amei o que todo. você falou. Super se encaixa com o que eu disse naquela parte lá mesmo. Super se encaixa. A que preço? Né? Parece que é um pequeno preço que eu paguei, mas na verdade foi um grande para. Era uma pequena parcela que pagou um grande preço para uma grande. Não, e na verdade não é uma pequena parcela, quer dizer, o peso individual para você deve ter sido enorme, uma marca para a vida, e que é uma marca que veio de outras marcas também, não é? Tem o acúmulo de tudo que a gente já viveu antes, mas se pensar o contingente de mulheres que está nessa situação hoje, e que as outras que não estão, na verdade, são marcadas pela ideia de que elas podem estar, de que em último recurso elas podem sempre fazer pornografia ou ir para prostituição, a gente vê que isso é tipo uma pedra de toque, ela baseia todo o nosso valor na sociedade, estejamos nós ou não, na prostituição e na pornografia, né? E por isso, já que toquei nisso, vou fazer a pergunta. Aliás, vamos tentar responder que colocamos esse título na live e eu nem incluí aqui no nosso roteiro, né? Considerando isso, surge muita questão de, então é possível, considerando, né, os abusos de mulheres e que tem mulheres que querem sair e não conseguem, ou que tem mulheres que são traficadas e depois não saem. Você acha que é possível, que existe, ou que é possível haver um pornô que seja feminista? O pornô feminista, eu ainda estou estudando sobre isso para dar uma resposta mais assim direta. Mas eu conversei com a Dredd, né? A Dredd, ela idealizou o pornô feminista e a Bruna Ferraz idealizou o pornô feminino, porque a Bruna Ferraz não é feminista. Ela não tem esse viés. E o que acontece? Eu resolvi primeiro não
resolvi primeiro fazer o seguinte, vamos lá. Nós temos aí o pornô, que eu falei que é feito por homens, para homens. Uhum. Isso. Aí a gente agora tem mulheres que querem produzir um pornô feminino ou feminista por mulheres. Seria o quê? Um pornô produzido por mulheres, para mulheres. A minha questão é, de onde vai ser retirada as referências para que este pornô por mulheres sejam feitos, se todo o pornô do mundo foram feitos por homens? Sim. Tipo, as próprias Entendi. mulheres aprenderam sexualmente como fazer tudo Sim. sexualmente com o pornô produzido por homens. Então, da onde que elas vão tirar referência Uhum. para fazer diferente e para mudar essa realidade? Eu entendo. Entendo seu questionamento. É tipo, Esse é o tudo meu que existe na questionamento. sociedade é o que os homens dizem sobre nós, não é? Como é que a gente vai criar uma coisa diferente a partir disso? Eu iria até mais E eu não além. tenho uma resposta. Eu não tenho. Que vergonha. É porque Ah, eu ainda estou estudando. Eu estou isso é ótimo, isso estudando. não é vergonha, isso é excelente. Quer dizer, todas nós fomos, como você disse, fomos socializadas de uma forma, fomos ensinadas sobre isso, não é? E até que a gente comece a se questionar e que a gente comece a ligar todas as pontas, é um caminho muito longo, na verdade. Assim, eu E da me minha percebo perspectiva, acho questionando. impossível. Acho Eu impossível, fico ou toda seja, hora me questionando. Toda hora eu fico assim, um monte de coisa, eu fico me questionando. Eu vejo um artigo, eu vejo um texto, eu vejo alguma coisa assim, eu leio bastante a Yara do Ponte, eu leio um monte de coisas assim, aí eu fico pensando, aí eu fico ali, sabe, tipo, inquieta, meio não é? doida, falando comigo mesma, aí eu vou no Google. Aí eu fico pensando, aí depois eu vou na terapeuta, daí eu vou lá e pergunto para ela, daí eu mesma respondo o que eu perguntei para ela e ela Sim, é uma eu porta que tentando depois que a gente abre, entender. não dá, né? É um mundo sem É fim. por isso que eu não tenho viés ainda. Por isso que eu fiz aquele teste, aquele quiz que faz para você saber o seu como é que fala? O seu viés feminista, né? Que Sua feminista vertente. que você é? Meu deu dois, que seria socialista e marxista. Mas eu não sei o que é marxista ainda. Eu não Ah. li Marx, então eu não O sei. importante não é vertente, é a gente tá na luta juntas, não é? Era o que eu ia colocar aqui, Então. se a gente está na luta por emancipação, primeiro é indiferente a vertente, depois a gente nunca vai parar de estudar, e respondendo a pergunta anterior, que não era para mim, colocando que é a nossa perspectiva disso, não é? Que é, pra gente não pode haver uma pornografia feminista, porque o feminismo é a nossa luta pela emancipação, não é um mercado, ele não pode ser feito um nicho de mercado. Né? Enquanto houver mulheres abusadas, a gente não pode falar de feminismo se tem alguém mantido em abuso. Por isso, vou te fazer, então, uma última pergunta, só porque a gente está ficando. Vai acabar, o Instagram vai fechar a live na nossa cara aqui. Eu sou dona de perder o tempo. Você falou, acho que foi o vídeo seu provavelmente mais viralizou do canal do GNT, e eu adorei que você abriu logo com uma pornografia tem que acabar. Né? Você jogou assim. Eu imagino que você deva estar se questionando como fazer isso, ou a gente pensa muito sobre isso, né? Tanto você como nós aqui, você deve ouvir muito isso, que ela nunca vai ter fim, a gente nunca vai acabar com isso. Para mim, a Aline Rossi, isso é uma perspectiva masculina, não é? Que mantém a mulher no lugar. Mas como é que você responde essas pessoas? Como é que você vê esse fim da indústria pornográfica? Por quê? Como é que a gente faz isso? Qual é a tua ideia? É que me questionei porque eu achei que as pessoas banalizaram muito essa questão, de falar assim, não vai acabar, desiste, para aí de ficar lutando, assim, sabe? Imagina que a indústria do sexo é movida a engrenagens, são Hum, engrenagens. Aí a engrenagem, ela é criada há milênios, séculos, porque o mundo é misógino. E daí, se você põe uma barra de ferro para você tentar quebrar essas engrenagens, vai quebrar a barra de ferro.
e não as engrenagens, porque ela é muito poderosa, ela é muito. E quem, Corporações, né? aí eu fiquei pensando, por que que ela é assim tão poderosa? Por que que ela existe? Por quê? Porque ela é alimentada. Ela Uhum. é como se toda geração fosse ensinada a alimentar e a fazer a manutenção dessas engrenagens, como se fosse assim, vamos sempre deixar essas engrenagens tinindo, vamos sempre ali e também adaptando conforme os Uhum. milênios. Então, o que que eu pensei? A solução seria conscientizar as futuras gerações sobre os abusos, sobre a desigualdade social, financeira, de gênero, Uhum. racial, sobre todas essas causas que vem ganhando visibilidade hoje, que as pessoas tentam, né, passar a cortina de fumaça para a gente não lutar, tentam apagar essas vozes, tentam fazer com que a gente não avance, né? Conscientizar essas futuras gerações para que essas futuras gerações continuem se conscientizando. Por quê? Porque daí elas vão parar de alimentar essas engrenagens. Elas vão parar de fazer a manutenção. Um dia a engrenagem vai enferrujar e, enfim, quebrar. Então foi o que eu pensei. Por quê? Por que que eu pensei dessa forma? Porque, como eu havia dito no começo da live, as mulheres eram proibidas de estudar. Eu imagino que as pessoas naquela época deviam pensar: mulher estudando? Jamais! Mulher ocupando o cargo de CEO? Mulher, dona empresária, dona de empresa? Eu imagino que muitas coisas de que mulheres ocupam e são, não são todas, sabe? É uma luta, né? Mas assim, eu imagino que naquela época, Uhum. para o que a gente é hoje, eles davam risada, eles deviam, nossa, até as Uhum. próprias mulheres deviam nem acreditar. E Importante. chegamos até aqui. Então, significa que se essa conscientização realmente for real e que no futuro essas engrenagens não forem alimentadas, pode ser que a gente vai estar tudo morto, enterrado. Mas no futuro, essa roda quebre. E aí, Uhum. finalmente, a gente vai. Assim, a gente tem que pensar no futuro, nas futuras gerações, nas futuras mulheres, Uhum. no mundo melhor. Sim. As pessoas banalizam isso em vez de pensar numa coisa melhor, em vez de pensar no melhor para a geração, às vezes, dela mesma. Poxa, eu não Uhum. tenho filhos, mas tem um monte de gente que tem filho, tem um monte de gente que tem filha. Tem que pensar neles, tem que pensar no que eles vão fazer no futuro também. E acho que seria bom se a gente ensinasse para eles essas lutas, para que eles tenham essa consciência e possam estar sempre batendo de frente, como a gente está fazendo agora, por um mundo melhor, por um futuro melhor, para Isso é que não muito sofram. importante. Muito importante você ter dito isso, porque acho que às vezes, primeiro, você tocou num ponto muito central, que às vezes as mulheres também não acreditam, não é? Porque a gente vem, o mundo ele já está assim, não é? A gente não começa a criar o mundo do zero, a gente não cria as legislações do mundo, a gente não decide como é que se produz comida, quem é que produz o quê, quem é que é dono de quem. O mundo já existe, com as regras e com os preconceitos e com tudo que isso implica. Então, para a gente é natural. E muitas mulheres naturalizam e até veem, essa situação nunca vai acabar. E, na verdade, uma luta política é sempre pensada para longo prazo, né? Isso que você colocou muito bem. E a sua perspectiva vai totalmente ao encontro da nossa, que às vezes a gente fala, por exemplo, nós somos abolicionistas da pornografia e da prostituição. E as pessoas imaginam que a gente quer abolir a mulher, a gente quer abolir a prostituta, a gente quer abolir a atriz pornô. E, na verdade, a gente pensa isso, é um futuro para abolir essa indústria. Como é que a gente caminha até lá para que ela desapareça? Porque a gente sabe que não vai sumir da noite para o dia, não é? Você precisa conscientizar É, pessoas.
para E que é no aquela coisa, futuro precisa ela criar não tenha, apoio. para que no futuro ela tenha, que ela não é quer dizer opção, quer dizer assim, que ela não tenha que fazê-lo, que, que ela não tenha Uhum, que ser forçada, que ela não tenha que ela não tenha que fazê-lo. Que uhum. de repente, sei lá, vai que no futuro as coisas aconteçam dessa forma e ela opte, a gente não sabe também o que vai acontecer. Ela vai lá e fala, eu vou fazer o que eu quero fazer, porque eu Mas tenho vontade. dentro de alternativas, não é? Tendo Com alternativas reais. alternativas, ela vai, eu assumo as consequências. Pode acontecer, mas eu tô dizendo assim, que hoje em dia, se realmente fosse bom para todas, não tinha tantas pesquisas como você indicou dizendo que é ruim. E não estaria eu aqui dizendo que é ruim. Não teria um monte de menina dizendo que é ruim. Não Mas, teria um monte de menina que, quando sai da pornografia, ela muda de cidade, ela muda de visual, ela muda de nome, ela some. E é as que ficam tratamento, na né? internet, que são poucas, olha, é difícil Imagino. continuar aqui. É difícil. Às vezes dá vontade de, tipo, eu coloco a cabeça no travesseiro e dá pra falar, cara, que vontade de apagar tudo. Que vontade Sim. de deletar todas as minhas redes sociais, de sumir com tudo, de quebrar o celular. Dá vontade. Mas eu penso assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho 4 sobrinhas. Eu tenho, na verdade, 8 sobrinhos. 4 meninos, 4 meninas. Eu tenho 4 sobrinhas. Tenho 4 meninos. Um dia eu vou ter filhos. Não é justo com eles. E também não é justo com as outras crianças. Eu fiz a Sim. merda, então agora eu vou fazer alguma coisa boa, vou fazer alguma coisa legal, vou aguentar, se eu aguentei as consequências de merda que eu aguentei lá atrás, quando fiz merda, eu posso aguentar as consequências daqui Acho que também. você está fazendo uma coisa maravilhosa. Ela tem uma autora que eu gosto muito que ela teve na prostituição e ela é um dos maiores nomes, assim, não foi, né? Um dos maiores nomes da luta anti-pornografia, foi porque já morreu. E ela falava: a sociedade foi construída e é mantida como está pelo silêncio das mulheres, por tudo que as mulheres não disseram. Ela foi construída com todo o silêncio, sem a participação das mulheres. E todas as estruturas que a gente tem é porque as mulheres não apontam, não é? As mulheres não apontam o dedo na cara, apontam, temos apontado, mas tipo, eles tentam nos silenciar justamente porque se a gente dissesse quem são os grandes homens que estão lá na frente e qual é o histórico deles, a sociedade ruía. Aliás, você estava falando sobre, né, mudar, então mudar para que elas tenham alternativas, acho que vai ao encontro daquilo que a gente comentou, que é numa sociedade em que as mulheres tenham dinheiro também. As mulheres são mantidas empobrecidas porque isso também fornece ali uma piscina, sabe? Uma piscina de recrutamento para prostituição e para pornografia. Porque as mulheres, quando elas têm condições de vida, não vou nem falar de dinheiro, vou falar de vida, né? Quando você tem lar, quando você tem uma casa para estar, quando você tem comida, quando você tem transporte, ou seja, suas condições de sobrevivência estão asseguradas, de uma vida de qualidade estão asseguradas, você pode fazer escolhas. E uma das escolhas É, é não estar lá, não é? uma mulher que tem a escolha de ser uma advogada, uma médica, uma CEO, uma COO, e ganhar um salário em que ela vai poder, por exemplo, não depender de homem nenhum, ela não vai Exato. escolher se prostituir. E nem fazer pornô, muito Isso é menos. super E a importante, porque esposa toda vez que a gente conversa, eles reduzem muito isso a tipo, ah, mas e se ela escolher? E você fala, por que são as pessoas com menos escolhas que fazem essas escolhas, supostamente, não é? Não, e o pior de tudo é o apontamento de dedo sobre isso. Que é assim, muito, e é sempre homem que aponta o dedo. Tipo, Uhum. no sentido, você tinha outras opções, sim. Você não fez porque você não quis. No sentido Sim. assim, você poderia ter sido faxineira, você poderia ter sido você poderia ter lambido o chão, você poderia ter limpado o chão com a sua bunda, sabe? Um monte de coisa assim. Mas que nem a minha mãe foi, por exemplo. Mas o fato é que eu tive um histórico de abuso desde criança e um parente que me induziu para esse mundo, que me colocou nisso, Uhum. praticamente ele me pegou, usou e ele não sabia o que fazer porque cometeu um crime, fez assim, jogou na lata de Sim. lixo.
entendeu? Sim. E aí, como é que eu faço para explicar isso? Não fica fácil para eu explicar isso. E aí é bem complicado de explicar essa parte. Mas muitas das meninas que eu conversei, todas sofreram abuso de alguma forma. Todas. Na Você conheceu infância, na muitas adolescência, mulheres na indústria pornográfica? O que você pode conheci. dizer? Você conheceu alguém que escolheu mesmo, ou seja, sem esse histórico, alguém que escolheu deliberadamente estar lá, alguém que Não, tinha condições todas, financeiras e foi? todas entraram por questões. Primeiro que entra pelo dinheiro. Ninguém entra, vai lá de graça. Todo um trabalho por dinheiro, né? Qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa a gente faz por dinheiro. Mas assim, as meninas, além do dinheiro, que eu percebi, que eu conversei, foi abuso. Foi um namorado, tinha até menina que gravava e o namorado pegava tudo o dinheiro, pegava tudo. Tipo Pois assim, é. e ela lá, sabe, apaixonada ali, oh meu Deus. E eu na minha cabeça pensando, nossa, se fosse comigo, ainda mais que eu ia deixar isso acontecer. Mas você vai falar pra menina, a menina tá apaixonada e eu sou uma pequenininha, menina toda bombadona, você fala um negócio pra ela, além dela me bater, o namorado dela que não quer proteger o dele, ainda me bate também. Aí Pois eu é. ainda vou, entendeu? É esse tipo de situação que acontece. Essas coisas me incomodavam bastante na indústria, glamorização, valores, abusos e a falta de esclarecimento também de contratos, coisas do tipo, por exemplo, tinha produtor que, na hora de assinar contrato, você ia ver o contrato tava em inglês. Tipo, por que Ah, o contrato tá em inglês? é para você não É porque entender vai ser mesmo. vendido lá fora. Tá, mas sabe, para Sério? poder a menina é burra, ela não vai entender, sabe? E coisas assim do tipo, então meio que falta de também, às vezes, tem muita menina que, se você perguntar, é porque não tem as meninas para perguntar, né? Mas eu já perguntei. Tem menina que não tem os contratos. Ela assina e aí o cara não dá a cópia para ela. E ela às vezes não sabe que tem que ter uma cópia. Eu sempre Sim. pedi uma cópia. Sempre. Cadê minha cópia? Tipo, aí o produtor pensava, para ela tem que dar uma cópia. Porque ela pede. Que as outras, a gente não costuma dar uma cópia. Então, meio que Interessante. falta de, sabe, de esclarecimento, desse tipo de Mas profissionalismo. é feito Nem tudo tem. embaixo dos tapetes, e de propósito, de certeza, não é? Porque isso assegura o lado deles e deixa ela no lado mais fraco da corda, claro, sem É. nenhuma proteção. Aí no futuro, que nem eu, quero tirar os negócios, como faz? Tipo, né, os contratos tudo bagunçado. Sim. Aí a menina que não tem um contrato é pior ainda. Eu ainda posso chegar no advogado e falar, eu tenho os contratos, tem inglês, não tô entendendo nada. Mas é a menina. Interessante. É interessante porque isso vai bater na questão do. Estava pensando aqui enquanto você falava, a gente nem chegou a conversar sobre isso, do consentimento. Muita gente pega nisso para justificar. Ou seja, mas ela consentiu. Se for entre pessoas que consentiram, tudo bem. E aí você olha todo esse nível de. Mas esse consentimento foi informado? E por que o consentimento é como se você consentir em participar apagasse todos os seus direitos? Ou seja, tudo. Se você passou um abuso, você não tem direito a denunciar aquilo porque você consentiu. Ele apaga os seus direitos humanos, né? Nem laboral, não vou nem falar em direito trabalhista, vou falar direitos humanos. Se você se sente violada, mas você consentiu, é como se fosse uma coisa única. E depois tem essas situações de contratos e de manipulação e de abuso direto ou psicológico ou manipulação profissional, não é? Que é para deixar a pessoa desarmada. De que vale o consentimento se ela não tem informação, acesso, né? Acesso a tudo, coisas claras para tomar decisão. Então, eu só tive acesso a essas informações só depois. Só comecei a entender, ainda estou entendendo só depois. As meninas não entendem, elas não sabem quando elas estão fazendo. Tem abuso dessa parte também, de contratual, de valores, de glamorização, uma coisa, tipo, você vai ficar famosa, você vai conquistar, sabe, isso, aquilo. Tem uma glamorização, por isso que eu falei do arrependimento, meu último post no Instagram,
que a Uhum. Luciana Gimenez perguntou, né, sobre arrependimento. E eu fui muito honesta em falar sobre que eu me arrependo, só que não deu tempo de falar o porquê de geral, né? Porque não dá, esse tipo de programa é Fala aqui, editado, vai lá. é muito difícil. Mas assim, eu acredito que se eu tivesse tido um outro tipo de vida, um outro tipo de instrução, uma outra, sabe, uma outra realidade, eu poderia conquistar o mesmo direito de estar lá no programa, só que com outro assunto, que não fosse a pornografia. Então, Uhum. não quer dizer assim, que é porque as pessoas falam assim, por causa da pornografia que você tá aí no Super Pop. Por causa da pornografia que você tem tantos seguidores no Instagram. Por causa da pornografia que Uhum. você saiu na UOL, na Folha, não sei o quê. Mas eu Uhum. trocaria isso por não sair em nada disso com linkado pornografia. Porque eu sei que se eu tivesse uma outra instrução, eu poderia sair em todas essas mídias com um outro assunto, com outro motivo, por um outro motivo. Por Claro. exemplo, astrofísica. Poderia ter me tornado uma astrofísica. E daí eu ia sair lá, brasileira, consegue um estágio na NASA. E essa é uma É isso. matéria assim, poxa, que legal, né? Então, Sim. meio que é por isso que eu deixo bem claro esse negócio do arrependimento e para não confundirem arrependimento com o que é a realidade hoje, entendeu? Porque eu Uhum. não estou usando isso para incentivar meninas a estarem na indústria ou continuarem na indústria ou sei lá, eu apenas estou usando a voz para conscientizar. Para conscientizar. É muito diferente. É muito diferente de você pegar e julgar. Julgar pelo Claro. fato de eu estar na mídia. Ah, você está na mídia. Mas só porque eu estou falando mal do negócio? Mas Daí, para você te incomoda? isso sempre foi um ponto de manipulação para mulheres, porque lá tá, homens, não são só eles, mas homens também usam muito isso de, mas você fez muito dinheiro e agora você está aí reclamando. Eu penso, se isso rende tanto dinheiro, Muito se é dinheiro, tão bom, fiz, eu não fiz por que que eles nada. não fazem? Por que que homens não fazem? E por que que as mulheres só podem ficar famosas e ganhar visibilidade quando elas se submetem sexualmente a homens? Por que que é por aí, não é? Por que que a gente não tem uma visibilidade? Porque eu sou uma grande astronauta, mas a grande maioria das mulheres, sabe, parece que o teto, o limite que a gente vai chegar é ser uma grande estrela pornô, vai ser quase a vice da Playboy, sabe? Parece que as nossas opções são muito limitadas, não é? E claro, isso não é indiferente, não é por acaso, não é? Tem tudo a ver com o que você disse sobre a nossa socialização, enfim, É, o crescimento, que a gente discutiu, o abuso, enfim. isso. Então é meio que tem tudo, é tudo conectado. Uhum. Tá tudo interligado, igual Dark. Igual a série É do isso. Dark lá. Né? Tá tudo conectado. Sim. Nós estamos dependendo da Cláudia para quebrar esse ciclo. Ai, Ai, meu Deus, tomara. falei o spoiler da série. Adoro. Mas Não vou eu negar. fiquei muito feliz de participar. Eu queria dizer que as meninas que trabalham nessa indústria, eu às vezes penso muito nelas, penso de forma mais assim, com o coração apertado, porque eu sei o que elas estão passando. Por isso que eu falei da carne que come, eu já estive lá. E eu tenho uma melhor amiga que depende disso e que tem depressão profunda, que bebe 2, 3 garrafas de vinho para conseguir viver, para conseguir se manter. Ela toma remédios e remédios e remédios pesadíssimos. Ela, assim, eu gostaria que ela tivesse tido, por exemplo, o meu privilégio que eu tenho hoje de eu conseguir um marido, não é que eu consegui, né? Eu consegui, tipo assim, me relacionar com uma pessoa e dar certo com uma pessoa, né? Mas tipo, me formei na faculdade, tô atrás aí, tô fazendo curso, tô fazendo inglês. Meu sonho é aprender inglês fluente e fazer minha pós e estudar, fazer algum curso para poder aumentar meu salário aí no mercado, porque é difícil aumentar o salário no mercado, sempre É. ganha menos.
Galera do marketing não ganha CLT nunca, é sempre PJ, emite nota fiscal É, aí. E aí pode crer, então eu pode sei que crer. as meninas estão. É difícil para as meninas. Eu já vi como que é para elas. É muito difícil. É muito difícil para as meninas lá. É complicado. Eu já vi menina que morreu de overdose. Já vi menina sofrer muito. Assim, tudo que você possa imaginar, assim, de ruim. É muito ruim. Sei lá. A gente tem que continuar a luta para que finalmente a geração vá na luta, elas tenham opção e eu sei que a opção delas não vai ser essa. Não vai Por ser quê? essa. Não Por quê? vai. Elas não vão. O dia em que as mulheres tiverem essa opção de não escolherem prostituição, não escolherem não se vender para sobreviver, o puteiro fecha. Fecha O mesmo. pornô acaba. Sim. Eu, É eu preciso cheguei a uma. essa conclusão depois de tanto estudar. Ainda tem muita coisa ainda que eu tô. Nossa, tem uma série de livros que eu quero ler, filmes que eu quero assistir, séries que eu quero assistir, tudo relacionado, só pra eu chegar assim, perder também o medo de falar, né? De me expor, de me impor. É difícil, porque eu me sinto um pouco oprimida. Eu me sinto. Claro, Eu me claro. sinto. Eu tenho trauma de ler comentários, eu tenho trauma de um monte de coisa. E querendo ou não, é Então, sou ameaçador, não é? Quando a gente começa a falar sobre coisas, porque são coisas tão íntimas, não é? É a nossa vivência é muito pessoal. É como você disse, é o trauma. Então, mas se eu não falar, daí vai ficar assim. ninguém fala. Daí O que você está fazendo é ninguém vai falar. maravilhoso. Alguém tem que falar porque tem que falar. E, e daí eu É cheguei à isso. conclusão que eu vou enfrentar. Eu escrevi algumas experiências bem fortes minhas e eu vou lançar ainda esse ano. E aí, Uhum, quando eu lançar, eu vou te avisar, vou avisar todo por mundo. favor. Uhum. Tá em avaliação com a editora, mas eu ainda não decidi se vai ser com a editora ou se vai ser de forma independente, pelo Clube dos Autores. Uhum. E vai ser 70 páginas. São 70 páginas. São experiências bem assim que eu não divulguei, são pérolas, né? São coisas que eu guardei, que essas daqui eu vou guardar para as pessoas lerem, para elas guardarem para ficar registrado, para ficar assim, ó, essa vai ficar registrada. Além de todas as coisas que eu falei. Porque eu falo bastante, tem muita coisa para compartilhar, mas tudo que eu tenho é a ponta do iceberg. Porque eu vivi muita coisa mesmo. Então, eu peguei algumas coisinhas assim que eu achei relevante e fiz esse mini livro, não sei. Acho que é mini Uhum. livro. Um livro. Aí eu Mulher, se vou, você vou ainda está liberar. estudando e já está falando assim tão bem e está. Ou seja, se você ainda está aprendendo, faz um ano que você começou nisso e você já tem tanto para contar. Eu nem quero ver você daqui 3 anos, vai estar fazendo uma diferença brutal no movimento. A gente precisa muito de mulheres que falem e que tenham essa coragem de desafiar. Nós estamos todas aqui, não é? Mas outra coisa é quem vem de dentro e quem pode mesmo apontar o dedo na cara deles e falar: eu sei, porque vocês fizeram isso comigo. O que você está fazendo é muito importante, não é só para você. Eu espero que você saiba disso, eu acho que você sabe, mas eu me sinto até no dever de falar, sabe, quase uma dívida para contigo, porque quando a gente fala, a gente não fala só por nós falamos por todas as mulheres, nós carregamos todas as mulheres juntas, né? Todas as mulheres que já foram abusadas, todas as mulheres que ainda estão presas nesse ciclo, e eu acho isso que você está fazendo é lindo. Por isso, ia te perguntar recado que você tem, o que você poderia, o que você quer, o que você gostaria de falar para as mulheres hoje, sejam aquelas que estão nesse ciclo, ou aquelas que não estão, qual é teu recado para elas? Que estudem feminismo, não importa o viés, seja radfem, seja marxista,
cultural, contemporâneo, não sei mais os outros que tem, socialista, mas estudem feminismo, procurem informações, não tenham preconceito com a palavra feminismo, tenham preconceito com a palavra feminicídio. Por que um assusta mais do que o outro, né? Isso é assustante. Isso é até... Nossa, um monte de mulheres sendo mortas. Feminismo, né? Horrível. Todo mundo... Meu Deus, é horrível. E também mulheres que foram abusadas, que tiveram problemas na infância com abuso, ou na adolescência, ou na infância com estupro, de parental ou de desconhecidos, que sofreram assédio, seja na rua, no trabalho ou em qualquer lugar. Procurem terapia, se puderem. Se não puderem, tentem, no meio da internet, encontrar grupos que apoiam mulheres nesse sentido. Eu estou procurando para divulgar na minha página, para divulgar aqui nos Instas, mulheres que trazem esse benefício, que podem oferecer terapia para outras mulheres, nesse sentido. Terapia é muito importante. Não tenho preconceito com terapia, porque ela me ajuda e ajuda bastante. Se não fosse a terapia, eu não estaria aqui falando com vocês, eu não estaria aqui falando tudo o que eu falei aqui. Porque no momento que eu começasse a falar, eu já estaria chorando horrores, estragaria tudo e eu não passaria nenhuma informação relevante para vocês. Isso, a terapia vai ajudar vocês a superarem, às vezes se não ajuda a superar, ajuda vocês a passar por cima e ajudarem a outras pessoas também. E também a se defenderem. Vocês aprendem a se defenderem das próximas vezes e a identificarem também. E protejam suas crianças. Protejam as crianças. Porque o abuso, ele acontece aqui, ó. Onde está meu piercing? Embaixo do seu nariz acontece. É verdade. Não confie em ninguém. Acontece embaixo do nariz. É verdade. Não confie. Perfeito. Procure informações, procure tenha a mente aberta, se questione, se perceba, não tenha a mente fechada em relação aos questionamentos do mundo, porque senão você nunca vai evoluir, nunca vai ir para frente, você vai sempre ficar no mesmo lugar, e você no mesmo lugar, você não ajuda no movimento, você vai acabar ficando junto com eles, que não querem que a gente evolua no movimento. Porque a sociedade patriarcal, ela quer que as coisas estejam como estão. Porque para eles está bom, está ótimo. E quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente luta e quanto mais a gente consegue, pior para eles. Porque eles têm que se adaptar. E eles têm que se adaptar. Então, a gente pode fazer isso também, a gente pode ajudar eles a se adaptar. Que até isso a gente faz. Sim. Então, esse é o meu recado para vocês. Perfeito, credo. Não dá nem para complementar, não dá nem para comentar. Fiquei aqui, é só bater palma. Tá bom. Então, para a gente finalizar, porque eu ficava aqui 5 horas conversando contigo numa boa, com algumas travadas pelo caminho, mas... Então, Dani, você quer fazer seu jabá, quer fazer propaganda de alguma coisa, quer divulgar teu trabalho? Fala onde é que o pessoal te encontra, o que eles encontram, pessoal, esse é o momento. É só seguir Barbaridade Nerd. Quando eu divulgar esse pequeno livro, eu vou precisar de ajuda, porque eu vou investir nos meus estudos com esse livro. Eu tenho um sonho eu tenho essa, não sei, uma coisa, né, de querer eu gostaria muito de me aposentar dando aula, sabe? Aquelas professoras mais velhas dando palestras e dando aula em faculdades, universidades. Eu gostaria de ser uma dessas pessoas. Aposentar dando aula e continuar dando aula mesmo depois de aposentada, fazer
criar apostilas, criar conteúdo. Para isso você tem que ter pós, MBA, mestrado, experiência, e aí eu estou indo atrás, né, de curso, um monte de coisa para poder tentar realizar esse sonho aí de me tornar uma educadora. Mesmo que a minha oratória e mesmo que eu ainda esteja estudando. Acho que eu gosto de público, de falar, não tenho medo de falar em público, gosto na sala de aula, na faculdade, adorava levantar a mão só para poder falar alguma coisa. Mas professor, aquela mais chata de todas. Na hora de apresentar o trabalho, deixa que eu falo, é a minha vez. Então, meio que eu vou precisar de ajuda nesse sentido. E eu faço live na Twitch de jogos. E lá eu faço por hobby. Aí tem gente que se inscreve, às vezes tem gente que não, quando se inscreve, eu ganho uma quantidade em dólar, tipo $5, mas já é alguma coisa. E no YouTube também. É uma grana que em 6 meses eu consigo tirar aí uma graninha, assim, tipo de uns $50, $100, quando eu tenho sorte. Sem sorte é menos. Mas é uma graninha aí, porque eu fiquei desempregada por causa da pandemia. Eu estava trabalhando na agência, uma agência focada em influenciadores. Aí, então, até a pandemia sair, chegar uma vacina aí, salvar a gente, e alguma empresa me contratar para eu ter um salário fixo, que meu sonho de ser CLT, aí eu espero, né, conseguir. Mas então é só procurar a Barbaridade Nerd que eu tô aí nas redes. E eu tô sempre publicando coisas de causas nos stories. Sempre fazendo isso. Sempre publicando alguma coisa que eu acho interessante. Informação, alguma notícia, alguma coisa aí que eu acho legal, assim. É isso. Massa. Então, pessoal, mulheres, sigam lá a Vanessa, lá no Barbaridade Nerd. Quem for gamer aqui, que nem eu, só que depois de mãe ficou difícil ser gamer, vão lá seguir e apoiar no Twitch. Vanessa, super obrigada por partilhar assim, tão abertamente, tão honestamente, o que você passou, a sua experiência, a sua visão, sua análise de mundo. Isso é super importante. Já rasguei seda para você, vou rasgar de novo. É muito importante o que você está fazendo. Espero que você tenha a mesma noção disso. O que você faz impacta a vida de muita gente. É um exemplo para um monte de mulher, percebe? E obrigada. Foi uma live incrível. Vai ficar salva aqui, vai ficar salva no YouTube. Vamos subir para o Facebook também. Portanto, me ajuda a divulgar para todo mundo, ok? Divulga aí para suas amigas, passa a palavra, que é muito importante para conscientizar e quebrar a roda, que nem disse a Vanessa. Então, tchau, gente. E beijo, Vanessa. A gente é a Calice, do Game of Thrones. Isso. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.